O secretário de Segurança Pública de Tarcísio, Guilherme Derrite, perdeu a calma ao ser abordado por um jornalista que só tentava fazer o próprio trabalho. O fato ocorreu em meio a uma sucessão de derrotas no PL antifacção. Por que será que o Derrite ficou tão estressado? A gente vai comentar agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Olha só, a gente estava até comentando aqui nos bastidores com a Sofia Labanca, que já está aqui na tela com a gente, sobre esse momento do Derrite que acaba sendo impulsionado, a sua imagem acaba sendo impulsionada, mas ao que parece não está lidando muito bem com essa exposição toda, Sofia. Não está, né? Guilherme Derrite, deputado federal, que até ontem, não ontem literalmente, gente, até pouquíssimo tempo era o secretário de segurança do Tarcísio, que saiu aí dessa função para ser o relator do PL Antifacção, que é um projeto que veio aí por parte do governo, mas que jogaram a relatoria para ele já para pegar e fazer aí uma sacanagem com o governo mesmo, já pegar e deformar completamente o projeto. Acontece que não funcionou, porque daí ele pegou, fez um novo, reescreveu muitos pontos importantíssimos que a gente vai falar aqui sobre isso do projeto, não foi aprovado, fez uma segunda versão, não foi, terceira não foi, já foram 4 versões recusadas, Lúcio. E daí o Derrite estava lá na Câmara, foi ser questionado por uma jornalista sobre como que estava o texto aí, se já teriam novas versões, como é que estava o texto, e ficou bem estressadinho, Lúcio, bem estressadinho. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Opa, aí, agora vai. Não tem o texto, tá? Vocês estão me irritando. Não quero ficar irritado. Não, deputado, nosso trabalho, deputado. Nossa, trabalho. Eu já falei que eu não quero falar isso. Cobrir, não, é só porque o nosso trabalho a gente quer. Respeitar um pouquinho. Claro, deputado, Tá, obrigado. Você vê, a jornalista, para mim, ela não me pareceu passando dos limites em nenhum momento. Ela estava sendo super educada, ela estava, como ela mesma falou, fazendo o próprio trabalho. Faz parte do trabalho de um jornalista, especialmente de um jornalista político, questionar os políticos, inclusive sobre coisas sobre as quais eles não querem ser questionados. Aliás, se só for questionar sobre coisas que eles querem ser questionados, aí é mais assessoria de imprensa do que jornalismo, né? Exato. Mas a reação do Derrite, você quer que eu fique irritado? Eu não quero ficar irritado. Quer que eu xingue? Igor, que postura é essa? Você é um servidor público. Né? A gente tá falando de jornalista, mas como muito bem lembrou o Lúcio, qualquer cidadão poderia questioná-lo sobre o seu trabalho, né? Não passando dos limites, chegando no nível de desacato, mas claramente o que ela fez ali não foi desacato. Mas enfim, Lúcio, a votação aí da quarta versão acabou sendo adiada, então não rolou, estava sendo esperado até para ontem, essa quarta-feira, essa votação não aconteceu. E o que já está sendo visto, a indicação do Derrite como relator, como um tiro no pé por parte da direita. Porque daí, nas novas versões, os pontos que eram mais caros à direita não ficou. Eles queriam, a questão das prerrogativas da Polícia Federal, que acabaria limitando o papel da Polícia Federal na investigação, subordinando a questão estadual, não ficou. A questão de caracterizar os narcotraficantes como narcoterroristas não ficou. Mas, ao mesmo tempo, eles estão numa posição que eles não conseguem muito atacar essas novas versões dos projetos, porque quem está na relatoria é o Derrite, e o Derrite é um nome muito ligado ao Tarcísio, e o Tarcísio é o potencial herdeiro do Bolsonaro, e eles ficaram nessa situação que eles não têm como gostar, mas também não têm como criticar. E acabou... Mas então por que tirou
essa questão das prerrogativas da PF, do projeto, se isso é tão caro para a direita? A resposta está aqui na coluna do Guilherme Amado, lá no Platô BR. Debate sobre PL e antifacção teve apoio maciço à Polícia Federal nas redes, mostra levantamento. Enquanto a Polícia Federal tem 78% de menções positivas, estudo da agência Ativa Web apontou que o relator do PL, Guilherme Derrite, vive situação oposta. Então aqui, ó, em levantamento da agência Ativa Web, que monitorou as plataformas durante 30 horas, a partir da tarde de terça-feira, dia 11, constatou a favor da PF um engajamento e um apoio inéditos a um órgão público. De 3,3 milhões de menções sobre o texto nesse período, a corporação teve 78% de menções positivas contra apenas 1,6% de negativas. Lúcio, nenhum órgão público nunca teve esse nível de apoio. Nenhum. Exatamente. Nas redes pesquisadas pelo estudo, os termos que dominam foram: não mexam na PF. A Polícia Federal é a última fronteira contra o crime organizado. Tirar o poder da PF e enfraquecer o Brasil. A PF é patrimônio nacional. Derrite propôs inicialmente limitações ao poder da investigação da Polícia Federal sobre as facções que despertaram reações das corporações e no governo Lula. Tá entendendo por que o Derrite tirou? Agora, não é só o Derrite é o relator. Nenhum político conseguiria empurrar essa retirada de prerrogativas da PF. Ele foi obrigado a recuar. E com esse recuo, ele acabou meio que queimando a direita inteira nesse processo. Enfim, Lúcio. Daí agora, o que acontece é que o que sobrou desse projeto é um projeto que desagrada a todo mundo. A direita perdeu os pontos que eram mais caros para ela. Ao mesmo tempo, ficaram alguns pontos que são complicados para a esquerda, como a questão do auxílio reclusão, que foi retirado, como a questão de para onde vai o dinheiro dos bens que são... faltou um termo técnico, que são apreendidos pela polícia. Também isso foi alterado e isso não está agradando o governo. Então, acabou transformando o projeto antifacção num projeto que, ao ficar em cima do muro, não acaba tomando pedrada dos dois lados. E a gente não sabe qual vai ser o futuro. No momento, foi adiada a votação e a gente não sabe quando e como esse projeto vai voltar. Até porque a gente sabe, né, Sofia, que a extrema-direita não está nem um pouco preocupada com, de fato, a violência. Estão preocupados com o capital político. Exatamente. Isso ficou muito claro a partir das ações do Cláudio Castro, né? Ações totalmente estapafúrdias que não tiveram nenhum resultado prático, nenhum resultado estratégico, nenhum resultado de médio e longo prazo no combate às facções criminosas. Foram apenas uma matança para fazer frente às câmeras, porque ele sabe que esse tipo de solução simples tem capilaridade com o público, porque o povo está cansado, né? O povo está cansado de violência, o povo queria poder sair de casa sem ficar com medo de ser assaltado. Mas aí vai lá o Cláudio Castro e faz algo só para a população ver e não resolve absolutamente nada. E aí, nesse mesmo caminho, é que Tarcísio imaginou, pelo menos na minha visão, Sofia, que esse era o caminho para ele surfar também. Né? Não só ele, como outros governadores, como Caiado também. Né? Mas ele entendeu que esse era o momento para ele surfar. Foi lá, colocou o Derrite numa parceria absurda com o Hugo Mota como relator desse projeto e achou que, pelo fato da população ter ficado a favor dessa mega operação estapafúrdia do Cláudio Castro, a população estaria a favor de uma maior independência da polícia estadual no combate às facções criminosas. Agora, a Polícia Federal, ela tem um dos seus principais pontos positivos é a confiança da população. E isso não só agora no governo Lula, né? Em todo o governo, a Polícia Federal sempre foi vista como um trabalho sério. Se por acaso já teve delegado que não era muito sério ou que fizeram trabalhos que não foram tão sérios, isso pode ter acontecido, mas na visão da população é uma instituição séria. E aí mexeram
no lugar errado, né? Eles tentaram trucar e não deu certo. Foi, no fim das contas, um tiro no pé. Não sei que profundidade isso vai ter, Sofia, em relação a negativar aí a popularidade da extrema-direita nesse assunto, mas ganhos eles não tiveram. Né? Tanto é que recuaram nessa questão do texto e o PL da antifacção ainda está sendo discutido, ainda é um ativo do governo Lula para se mostrar, sim, atuante na questão da segurança pública. Existe uma possibilidade, Sofia, pelo menos na minha opinião, eu queria ouvir você sobre isso também, se por acaso isso não aumentar a popularidade da extrema-direita, a extrema-direita dá um jeito de simplesmente esquecer esse PL de lado, pelo menos por agora e até as eleições. O que você acha que existe essa possibilidade ou não? Eu acho que existe essa possibilidade, mas também existe uma outra possibilidade que eu acho que é bem perigosa, que é de eles esperarem algum momento em que a atenção não esteja sobre esse projeto para passá-lo numa forma negativa, sabe? A gente está vendo isso acontecer nesse exato momento com, por exemplo, o PDL 03 de 2025, que eles tentaram passar ano passado, que daí teve toda aquela movimentação de chamar de pele do estuprador, criança não é mãe, etc. Não passou, afundou. Daí agora, quando a gente estava todas as atenções voltadas à chacina na Penha e no Alemão no Rio, eles passaram esse PDL, que é basicamente um projeto muito parecido com daquele do ano passado, e passou sem ninguém nem ver o que estava acontecendo. Então, eu acho que é possível que esse PL específico antifacção seja deixado de lado, mas a hora que a gente distrair um pouquinho, eles passam a algo muito parecido antes que a gente tenha sequer chance de ver o que está acontecendo. Bem lembrado, Sofia, bem lembrado. E um recadinho especial aí pro Derrite e Derrota. Você é um político, você foi votado, você deve sim explicações sobre os temas de gestão pública, sobre os temas de interesse público para jornalista, para a população, para o jornalista sendo esse canhão de informação para a população, você deve sim. Então não é para ficar bravinho não, Derrite. Você tem que falar sim com a população, você tem que falar sim com os canais de comunicação. Os canais de comunicação podem perguntar, é só você falar assim, ó, não quero responder. Pronto. Não quer responder, não responde. Mas não tem essa de ficar bravinho, não. Você está num cargo público. Se não quiser, pede para sair. Pede para sair que é melhor que você faz. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.